Estou dando início à gravação da aula de Princípios de Empreendedorismo, turma 4 V, na Escola de Engenharia, né? Que depois da chamada, né, vamos fazer aqui uma abordagem no Moodle, né? Vamos avaliar a planilha, lembrando que nós estamos aí já na fase final do curso, estamos no dia 21, teremos aula no dia 28, né? Aula no dia 4, aula no dia 11 e dia 18 vai ser o nosso último dia de aula, ou seja, temos 5 semanas aí pela frente, né, para a gente poder finalizar o curso, né? A partir aí da semana do dia 20, 23, né, já começam aí, né, as 20 é um feriado, mas acho que esse feriado foi antecipado. De qualquer maneira, não é quarta-feira. A gente vai ter mais 5 aulas pela frente aí para desenvolver o nosso tema. A gente vai ter um trabalho final, que a gente vai fazer uma retomada de todo o curso. Então, a gente deve dedicar pelo menos uma dessas aulas, a última aula, para essa retomada, né, essa revisão, e já, né, apontar para projetos empreendedores que eu espero, né? Espero que seja presencial, né? Muito importante a aula de projetos empreendedores ser presencial, não só para vocês terem a experiência de utilizarem as salas de projetos empreendedores, que são salas temáticas, são salas adequadas para o intercâmbio, para a conversa, para o brainstorming, para a prática de projetos mesmo empreendedores, né? Essa aula aqui também seria muito importante ser presencial, né? Mas, de qualquer maneira, a gente ainda vive um regime excepcional aí, então até o final desse semestre vamos ter que ainda conviver, né, com essa distância, né? Lembrando que a gente grava as aulas são ao vivo, né, não são vídeos que a gente passa, né? Então, é claro que é a mesma coisa que tivesse presencial, né? Mas paciência, é melhor ter aula à distância dessa forma do que não ter aula, né? Como, infelizmente, muitos aí do ensino público, né, principalmente o ensino básico, né, estão sofrendo. Eu disponibilizei para vocês aí um Moodle, tá? Lembrando aqui que na aula 10, na semana 9, deixa eu editar aqui só esse tópico colocando semana. Acertar isso. Na semana número 9, tá? Foi a semana passada, tá? Nós temos uma tarefa aqui, que é o trabalho 4, né, que é o processo empreendedor e inovação. Vamos dar uma olhadinha nessa tarefa, né, que é uma tarefa que deve estar vencendo agora na sexta-feira, né? Então é importante que vocês, né, não sei se temos 3 entregas já aqui, né? Então 3 de vocês já fizeram a atividade, mas nós temos 60, deve ser 60 participantes, que mudam sempre tem um pouquinho mais, porque ele pega sempre o resto da turma anterior, dá uma misturada, mas a gente está com 55 alunos aqui. 3 já entregaram, né? Importante fazer Professor, essa... deixa eu te Oi. fazer uma pergunta. Será que tem como você colocar o prazo para domingo, pelo menos? Domingo, ok. Como eu não vou corrigir mesmo nem na sexta nem no sábado, atendendo ao seu pedido, Maria, deixa eu só Muito colocar aqui. obrigada, professor. Tá? Apesar que eu ia dizer isso, né? Deixa eu ver se está. Deixa eu voltar aqui. Já vou colocar aqui no domingo, terminando pedido, mas eu vou colocar domingo ao meio-dia, tá? Tá bom, tá bom. Obrigada, professor. Deixa eu só voltar aqui. De qualquer maneira, eu não iria corrigir nessa oportunidade, tá? Vamos lá. Vamos editar aqui, colocando a tarefa para o dia 25, colocar ao meio-dia. Colocar um pouco mais, eu não vou corrigir só 1 hora da tarde, vou colocar as 2 horas. Vamos ver se, né, foi efetivado. Então, olha lá. Tá? Domingo, né? Atendendo o pedido da Maria aí, da Maria Eduarda, às 14 horas. Já houveram 3 entregas, né? Esse é uma reflexão sobre o que a gente falou na aula passada, principalmente sobre o processo empreendedor. Então, observe lá. Descrever as etapas de um processo, citar as 3 condições de sociedade, equipe, de um processo empreendedor, as 3
explicar as 3 condições essenciais, né? Foi bem comentado aí na aula passada, quais são as causas mais comuns das equipes não deixem de existir, né? Também foi discutido na aula passada, tá tanto no slide como na apostila, quais são as 4 principais formas de uma empresa nova conseguir recurso, né? A gente discutiu várias. Prof, Oi, deixa eu tirar Gabriel. uma dúvida. No processo empreendedor, eu vi que tem um slide que fala sobre startup e uma parte corporativa. Tem que explicar o processo dessas 2 partes ou o geral? Em geral, o que está comum a essas 2. É que eu não estou falando de processo empreendedor de negócio e nem um processo empreendedor corporativo. Os 2 têm pontos em comum. Né? Então, você pode pegar o geral lá, conforme estão nos slides lá. Obrigada, prof. Ok. 5 fontes de ideias de um novo negócio, né? O que pode gerar um novo negócio, principalmente relacionado a problema, também discutimos, né? O qual é mais comum. Escrever a política de qualidade, também discutimos, mostramos um vídeo lá de política de qualidade, o processo PDCA, um vídeo também. Inovação a gente vai retomar hoje aqui, mas também começamos a discutir a importância de inovação, né? A empresa precisa inovar constantemente, é óbvio que sim, senão ela desaparece, né? Citar 3 empresas que eram líderes no mercado 20 anos atrás e que continuam importantes atualmente, né? Eu citei essas empresas na área de tecnologia na semana passada, mas se vocês puderem colocar uma contribuição aí, seria importante, né? E dessas empresas, né, que 20 anos atrás, 20 anos depois, continuaram líderes, continuaram inovadoras, né, qual a principal inovação delas? Né? Então, uma reflexão também importante aí. Dá uma gulgada aí que rapidamente isso vai aparecer, mas também discutimos na aula passada. As dificuldades de implementar uma inovação na empresa, principalmente a questão da cultura da inovação. Inovação é você tirar as pessoas da zona de conforto, né? É você o tempo todo, né, ter que mudar, o tempo todo você tem que trabalhar com a mudança, e mudar significa risco de não dar certo. Você precisa ter um sistema adequado para minimizar esse risco. Descrever os 4 P's da inovação, né? A gente já vai recordar desse ponto aí. Uma reflexão rápida, tá? Esses pontos, né? Como se fosse na forma de um exercício aí. Muito bom. A tarefa, planilha de atividades. Deixa eu abrir essa planilha, deixa eu ver se ela está aberta aqui. Prof, essa tarefa 4 é no Word? Pode ser no Word. Quem está falando é a Gabriela. Pode ser no Word. Pode ser no Word, mas para manter um padrão só de entrega, qualquer editor que você for fazer, tenta converter em PDF, né? Porque senão um manda num jeito, outro manda o outro, né? Então pode fazer no Word, mas preferencialmente, mas se mandar em ponto .doc também não tem problema não. Tá? E por favor, não esqueça de colocar o nome, tá? PowerPoint pode também ou você prefere o Word? Pode ser PowerPoint também. PowerPoint tá também bom, é uma obrigada. forma. Quem está acostumado com PowerPoint, vai lá, né, só grava os slides em PDF, né, com cada... Não precisa colocar pergunta, não, tá? Só coloca o item. Mas se quiser colocar a pergunta, porque é só copiar e colar, né, você já vai colocando, me ajuda bastante aí, né, e a gente acaba valorizando. Maria Eduarda está lembrando aí que eu faço chamada daqui a pouco, né, tá? Problemas, então Paulo, tem um pouquinho de paciência aí, né, que daqui a pouco a gente faz uma nova chamada, senão toda hora eu vou ter que parar aqui para abrir a lista, tá? Só abrir a planilha aqui, ó. Compartilhar a planilha de atividades com vocês, que é importante a gente dar uma olhada nela. Estão vendo aí a planilha de atividades, tá? Ela não tem novidade nenhuma em relação à aula passada, tá? Porque a gente não teve atividade, mas para a semana que vem, tá? A gente já vai ter, tá? Nós já vamos ter, tá? Aqui o trabalho 4, né? O trabalho 4 que se refere aí a essa atividade que a gente estava vendo agora. Vamos ter depois o trabalho de Canvas Design Sim, trabalho 5,
5 já tá, acho que já está lá no Moodle. Vamos abrir de novo o Moodle lá, vocês já vão ver. Né? E depois um trabalho final. O trabalho final, na verdade, é uma resenha, tá, do curso, uma resenha com os principais pontos que a gente viu, para vocês poderem rever os conceitos aí, tá, e poderem colocar sempre individualmente. Né? Tudo isso vai formar a nota 2. Né? Os pesos, você tem peso 20, 20 no trabalho 4, trabalho 5, e o trabalho 6, que é resenha. Sempre lembrando que a presença também é computada. Né? Então, a gente vai ter a presença de hoje, tá? Dia 28, dia 4, 11 e 18, a gente fecha a participação. Ok? Bom, em termos de planilha, voltando no Moodle. Está o Moodle aqui. Voltando aí no Moodle, então. Tá? Deixei o link da aula passada. Tá? Então, o pessoal que precisar aí, que for fazer o trabalho e não assistiu a aula passada, perdeu algum ponto, né? Deixou lá a aula ligada e não prestou mais atenção, né? Sempre, gozada é que sempre quando eu vou fechar a aula, tem 4 ou 5 aí que insistem em ficar até o final, né? Então, ali até o último minuto, para ver se tem alguma novidade, alguma coisa, né? Então, a gente tem até que cometer a descortesia de terminar a aula com o pessoal plantado lá, né? Uma vez esperei meia hora aqui, o pessoal ficou lá firme, né? Brincadeiras à parte, tá? Obviamente eu não tenho condições de ficar controlando, não vou ficar fazendo chamada, pedir para abrir câmera. Acho que a gente está aqui conversando com adultos, né? A grande maioria não tem problema. É um ou outro aí que não aproveita as aulas. De qualquer maneira, tem a gravação aqui. Tá? Então, para esse pessoal aí que ficou de plantão e não prestou atenção na aula, né? Assiste lá, né, se for necessário, a gravação novamente, que você vai ter todo o conteúdo da aula passada, como vai ter na semana 10 da semana o conteúdo de hoje. Eu deixei aqui já o trabalho do Canvas Design Thinking, tá? Ele já está aqui, ele está para o dia 6, se eu não me engano, dia 13, está lá na frente. Já deixei aqui ativado, tá? Que é o próximo tópico. A gente vai começar hoje esse tópico e vamos encerrar na aula que vem. Né? Na aula que vem ou talvez na outra, é um tópico longo. Tá? Então, já deixei aqui até o dia 13 aberto. Tá? Bom, e para encerrar essa parte introdutória, um ponto muito importante. Talvez vocês já tenham recebido um comunicado, mensagem, algum outro professor tenha comentado sobre o MAC Nova. O MAC Nova é um evento que o ambiente empreendedor do Mackenzie proporciona anualmente, tá, de vocês poderem praticar, né, o empreendedorismo ali, assistindo palestras, fazendo atividades. O MAC Nova, ele precisa muito de ser presencial. O ideal seria ser presencial. Eles adaptaram o MAC Nova para ele poder ser remoto, para ele poder ser virtual esse ano. Tá? Estou até curioso para saber o que vão fazer, porque antes o MAC Nova você era reunido em times, em grupos, vocês eram incentivados a desenvolver projetos, etc. E esse semestre a gente não tem essa possibilidade do presencial. De qualquer maneira, eu recomendo vocês a participarem, principalmente porque o MAC Nova, a essência do MAC Nova é você desenvolver uma ideia. Se o MAC Nova fosse presencial, esse desenvolvimento de ideias seria feito durante o evento. Tá? Como a gente não tem isso, o ajuste que foi feito é que vocês, em grupos de até 5 pessoas, apresentem uma ideia, essa ideia vai ser julgada, se ela for uma das 60 melhores ideias, vamos lembrar que todas as turmas de projetos, empreendedores, de inovação, gestão de inovação, ou seja, são dezenas de turmas que estão participando, se o projeto de vocês for classificado, vocês vão ter a oportunidade de mostrar isso para ele ser julgado, e se ele tiver potencial de negócio, vocês vão ter a oportunidade de entrar na pré-incubadora para poder desenvolver esse negócio, principalmente desenvolver um plano de negócio. Então, uma excelente oportunidade, né, para quem já tem alguma ideia na cabeça e quer empreender durante o curso, quer empreender durante a estadia de vocês no Mackenzie. Para quem sabe, se for um negócio legal, você já ter uma startup, né, quando você estiver no Mackenzie. Você não vai precisar ir para uma empresa, você vai ter a sua própria empresa. Para isso já precisa ser empreendedor, né, ter aquele empreendedor mais agressivo, já precisa ter uma ideia, né, que você pode desenvolver em grupo,
né? Precisa submeter essa ideia para ser avaliado a inovação, para ser avaliado o mercado, né? Fazer um plano de negócio, que é o que a gente vai fazer em projetos empreendedores. O edital do MAC Nova eu coloquei aqui, tá? Aqui está um link de inscrição, que lá você preenche com até 100 palavras, você vai descrever a sua ideia e o mercado, ou, né, quem vai ser o consumidor dessa ideia, desse produto, desse seu serviço. Eu coloquei aqui um resumo, né, do processo passo a passo. Eu vou abrir esse resumo aqui. É um resumo, é um template que o professor Max Felipe, né, que é professor também de projetos aqui na Escola de Engenharia, né, mas também acho que dá aula em outras unidades, né, teve a cortesia de compartilhar com os professores e eu compartilho com vocês agora. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Compartilhar com vocês aqui o template. Já está bem mastigadinho, ó, tá? Para quem tiver interesse. Tá? Aqui explica o que é o Arena MAC Nova, né? Festival de Inovação, Empreendedorismo, evento que tem como objetivos disseminar a ideia e cultura, blá, 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 blá. Depois você dá uma lida. O que fazer se você tiver interesse? Né? E havendo interesse, né, tem aqui um bônus aqui embaixo. Você vai ler o edital, eu deixei o link ali também para vocês, né? Avaliar o mercado e identificar a oportunidade, ou seja, ter uma ideia que resolva o problema do mercado, a gente já falou sobre isso. Tentar um ambiente, né? Um ambiente onde essa ideia vai ser desenvolvida. Propor uma ideia empreendedora, entenda como empreendedora uma ideia inovadora, que tenha diferencial, que seja diferente, que seja única no aspecto. Cuidado que a inovação não é, né? A gente viu isso na aula passada, eu vou rever agora. Inovação não é apenas você ter uma coisa totalmente diferente, disruptiva. Inovação também é você inovar em processo, fazendo alguma coisa melhor, né? Fazendo com mais qualidade, né? Fazendo com menor preço. Né? Então, tudo isso também é inovar. Inovar também é você se posicionar num lugar diferente. Né? Uma inovação de posicionamento. Né? Inovar também é você trabalhar com paradigma. Né? As coisas são feitas de uma determinada forma e elas passam a ser feitas de uma forma diferente. Então, são os 4 P's de inovação, tá? Vamos recordar aí na sequência. Tá? Então, propor ideia, estruturar esse texto, né? Ou seja, falar da ideia, falar da inovação, e falar do mercado, falar para quem se destina, em até 100 palavras. Preencher a ficha do link, né, que eu deixei também lá no Moodle. Né? Isso vai ser enviado, envie para um e-mail, incubadora.mackenzie.br, e envie uma mensagem para mim, tá? Uma mensagem para mim, pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem no Moodle, tá? Com essas 100 palavras aí, esse texto, né? Para mim pode ser em grupo, tá? Em grupo até de 5. Para mim, a gente primeiro poder considerar meio ponto de participação pela inscrição. E se for selecionado, mais meio ponto de participação, ou seja, 1 ponto na média, né? Que sempre ajuda, né? É sempre legal. Ok? Material de apoio, se vocês quiserem alguns links aí legais para vocês poderem trabalhar. Né? É isso daí. Tá? Então, se tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, se não hoje, porque pode ficar tarde, tá? Mas durante aí até sexta-feira, que é o prazo, né? Muito apertado, eu pedi hoje para a comissão para aumentar esse prazo em mais alguns dias, pelo menos, né, no início da semana que vem, para vocês terem um final de semana para poderem desenvolver em grupo essa ideia, tá? Havendo novidade que vai acontecer no máximo até amanhã, né? Até amanhã eu informo vocês, tá? Mandando uma mensagem para a sala, como eu fiz hoje de manhã, falando aqui dessa arena inovadora, desse projeto, né, de inovação, desse concurso de inovação que a gente está participando. Na verdade, não é um concurso, é uma experiência, que teria muito mais sentido se fosse presencial. Mas, obviamente, que as coisas têm que ser adaptadas,
porque esse evento não pode deixar de existir aí. É um evento fundamental. Eu lembro muito bem no ano passado, que fez um sucesso danado aí, e eles deram um jeito aí, né, de inovar, né, inovaram na forma, né, de fazer uma experiência que deveria ser presencial com uma experiência virtual. Ok? Alguma dúvida, alguma questão? Professor, Oi, Rafael, pode falar. esse trabalho, a gente só precisa demonstrar a ideação ou precisa demonstrar o desenvolvimento, o que a gente Para já fez até inscrição, agora? Ou eu para posso pensar... inscrição, não, então, para inscrição, você precisa demonstrar, como você chamou de ideação, mostrar qual é o fator de inovação dessa ideação e qual é o problema, qual é a vantagem do que o cliente, o mercado vai ter com a sua ideia. Mas eu não necessariamente preciso ter feito alguma coisa até Não. agora. Não, Ok. mas você precisa ter esses elementos. Você precisa descrever a sua ideia. Dentro da sua ideia, o que ele é diferente do que existe. A gente vai rever agora a inovação. Lembrar que não é só ter uma coisa totalmente diferente. Diferente também é você estar com essa ideia em algum lugar diferente, você tem um processo. Né? Então, tem bastante... O conceito de inovação ele é amplo. Não é só aquele conceito de ser uma coisa totalmente disruptiva. Então, você tem que descrever isso e descrever qual vai ser o agente que vai receber, quem vai receber essa ideia. Qual vai ser o mercado, qual vai ser o seu cliente. Público-alvo. Uhum. Tá? É bem o Canvas. A gente vai ver o Canvas, começar a ver hoje, a semana que vem a gente vai desenvolver bem o Canvas, que a gente fala lá do cliente e fala da proposta de valor. Tá? Então, é bem legal. Mas na inscrição é mais se inscrever. Aí, durante o evento, você vai ter a oportunidade de desenvolver essa ideia. E aí, se for uma ideia legal, for bem desenvolvida, bem defendida e foi escolhida, né? Aí, né, foi escolhida entre as 60 melhores, aí você vai ter a oportunidade de dispor melhor isso, desenvolver isso num evento que vai acontecer em novembro. Novembro, acho que está falando aqui, deixa eu ver se está falando. Acho que vai ser naquela semana do feriado. Aqui não está falando, mas lá no link aqui do evento tá falando semana. Se eu não me engano, é a semana do feriado. Feriado não, né? 15 de novembro não é dia útil, né? É depois da semana ali do 15 de novembro. É a última semana, né, que você vai ter o útil aqui do curso. É bem legal, Rafael. Se tiver uma ideia legal aí, coloque essa ideia em ação. Tá? Sempre lembrando para todos aí, né, que uma vez que tenha se inscrito, fala para mim qual que foi escrito e me manda, tá? Ou uma mensagem no Moodle, ou manda um texto, né, no e-mail, né, no e-mail meu, o meu e-mail é o meu nome, deixa eu colocar aqui. O cachorro está querendo participar da aula aqui. Ele me acompanhou aqui. Vai. Então aí é só mandar um e-mail para mim, tá? E havendo inscrição já tem esse meio ponto de participação, isso me ajuda, né? Apesar que ninguém vai participar de um evento desse só para ganhar meio ponto, né? Então, mais a experiência aqui, o pessoal pediu só para a gente refletir esse esforço de vocês de alguma forma na avaliação do curso. Tá? Vamos lá. Vou começar aqui a nossa aula. Eu já falei aqui da planilha. Bom, agora vocês já estão enxergando aí, né, o slide. Sempre lembrando que os nossos slides aqui são os slides que são reflexos da apostila, né, e um ou outro material novo que a gente sempre coloca a cada semestre. Tá? Sempre no início da aula a gente dá uma dica cultural aí, uma dica de leitura, uma experiência, um filme, né? E eu até peço para vocês, né, compartilho com vocês aí, se vocês quiserem
também colocar alguma experiência que vocês tiveram recentemente, né, para colaborar aqui com o curso, né, uma viagem, um livro que estão lendo, né, um livro que tem a relação com o que a gente está falando aqui, né, um filme que você assistiu recentemente, que tenha, né, te tocado de alguma forma, uma peça de teatro, apesar que não está podendo ter peça de teatro agora, né, é um compartilhamento muito legal. Compartilho com vocês o livro do Stephen Covey, né? Esse livro é muito legal, né? Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Não sei se alguém já leu esse livro e quiser compartilhar aqui comigo no chat, né? É bem legal. Eu tenho várias resenhas, né, no YouTube, né, sobre esse livro, né? A gente está com um pouquinho avançada a hora, então não vou mostrar essas resenhas, né? Mas é um livro que já tem aí uns 50 anos de mercado, né? Ele foi lançado no final da década de 70, mais ou menos, né? E ele parece ser um livro de autoajuda, de uma certa forma ele ajuda as pessoas mesmo, né? Mas ele é algo que compila, né, em formas de hábitos, né, as práticas, as melhores práticas das empresas, as melhores práticas das pessoas que têm sucesso. Então, esse livro é recheado de exemplos, cada hábito que ele coloca ali. Um hábito, por exemplo, empreendedor aqui, que ele destaca muito, Steve Covey destaca muito, é o proativo, ser proativo, é ter iniciativa, né? A importância da pessoa ter iniciativa. Outro hábito que ele destaca aqui é a questão do planejamento. Se vocês forem observar, né, aquele trabalho que vocês fizeram, né, de características empreendedoras, que vocês fizeram uma autoavaliação de 13 características, muitas delas são citadas aqui por Steve Covey, né? E, na verdade, como qualquer coisa, entre aspas, de autoajuda é aquilo que, quando você, né, assiste, quando você lê, você fala, pô, legal, né? É óbvio, só que não é praticado. Por isso que ele precisou escrever um livro para dar dicas de como praticar. Então, né, antes de ler o livro, procurem no YouTube aí algumas resenhas, tem várias resenhas boas desse livro, que volta a falar, é um livro, né, muito lido, né, não só porque foi traduzido para o português, quer dizer, quando é traduzido em português é um livro que, no mínimo, tem potencial de ser best-seller. Mas esses hábitos aqui, eles são tão importantes, né, para o processo empreendedor, que muitos já desenvolveram cursos, né, tem muito, como é que a gente fala, de mentor, né, tem muito consultor de carreira, né, que usa, né, esses hábitos aqui, usam essa metodologia para melhorar a carreira das pessoas. Elas desenvolvem, né, formas, né, de praticar isso, né, junto aos seus clientes, né? Então, recomendo bastante esse livro, aquele livro que você tem que ter na biblioteca. A maior parte dos livros que a gente recomenda aqui que eu acho importante vocês terem, né? Se não conseguir ler agora, que leiam aí mais para frente, né? Quando tiver um momento de maturidade. Isso é um livro que você lê, né? De 5, 10 anos depois você relê de novo, e aí com a sua experiência você dá mais valor ainda, né, a esses hábitos, né? Então, eu recomendo bastante aí, né? Deixa eu ver se alguém se manifestou aqui na leitura, né? Pelo menos, aparentemente, ninguém leu, né? Mas recomendo bastante, tá? Principalmente porque tem muito a ver com o nosso curso. Muito bem, antes da gente falar sobre plano de negócio, que é o tema da aula de hoje, é só retomar rapidinho aqui a questão de inovação, até para dar suporte ao trabalho que vocês vão entregar. Tá? Vou voltar aqui ao início, né, de inovação, né, o livro do Bessan, John Bessan, que é uma referência, né? Assim que vocês voltarem para o Mackenzie, tá? A gente vai ter talvez projetos juntos aí, vocês vão ter projetos com outro professor, tá? Possivelmente esse livro vai ser citado. O pessoal que faz gestão de inovação, né? Gestão de inovação é uma disciplina que se encontra no Mackenzie nas aulas de administração, na faculdade de administração, né? Na FEA, né? Na faculdade de economia, né? Você tem também esse livro.
E quem tem gestão de inovação aqui na Escola de Engenharia também utiliza esse livro como referência. Qual a importância desse livro? Ele associa inovação com empreendedorismo, que é uma associação óbvia. Não existe empreendedorismo sem inovação. Não existe projeto empreendedor que não seja inovador. A diferença de um projeto comum e um projeto empreendedor é o fator de inovação. Só que o legal desse livro é que ele, além dele mostrar a história da inovação na humanidade, né, ele vem mostrando que a inovação acontece desde, né, quando, né, o Homem sapiens, né, que é a nossa raça, né, nós somos homens sapiens, somos classificados pela biologia, né, como Homo sapiens. Né. Tem um livro do Harari, se não me engano, Harari, né, que fala, acho que esse livro aqui, ó, por coincidência, está aqui na minha frente. Esse é outro livro que eu recomendo fortemente para vocês. Né? Não sei se alguém já leu, né? Uma Breve História da Humanidade, que ele fala exatamente do Homo sapiens, que ele mostra essa história, né? Essa história empreendedora, né? Mostra como o animal Homo sapiens, né, se diferenciou dos outros animais e, através da sua capacidade cognitiva, teve a capacidade de analisar o ambiente e, de forma criativa, desenvolver soluções para viver melhor. Né? Tudo a ver com empreendedorismo. Né? Alguém já leu esse livro aqui? O Paulo Freire está comentando, né? Que é um livro legal. Né? Legal mesmo, tá? Independente aí, se, né? Para qualquer... Né? Os biólogos, obviamente, vão adorar o livro, né? Mas eu que sou engenheiro aqui... Né? E ele compila, né, toda a história da humanidade. O nosso amigo aqui, que é o Harari, né, tem vários livros nessa linha, né? Então é bem legal. O Luiz Felipe também aí comentando, né, esse livro é legal. É um livro que você lê rapidinho, né, que você não, né, tiver tempo ali. Eu não consegui acabar ele ainda, porque eu não consigo ficar mais do que meia hora lendo por dia, né, mas leio 2, 3 livros juntos, né, então você acaba compartilhando aí, lendo um pouco de um pouco do outro, então acaba desfocando. E fora não ter tempo, né, que deveria ter, né, para a leitura. Você tem que reservar, assim como você tem que reservar tempo para dormir, assim como você tem que reservar tempo para se alimentar, assim como você tem que reservar tempo para diversão, reservar tempo para não fazer nada, né, o ócio produtivo, né, você também tem que reservar um tempo importante do seu dia, um tempo nobre do seu dia para você ler. Né? Isso é fundamental. Tá? Fundamental. Bom, voltando aqui ao livro do Bessan, tá? Então, não deixem de buscar esse livro aqui, né, quando vocês tiverem a oportunidade. Esse também é o livro que você tem que ter na biblioteca. Né? Deixa eu ver se eu estou com ele aqui fácil. Ele aqui, ó. Esse livro aqui. Feito? Então, é também um livro obrigatório aí, né, para vocês terem na biblioteca de vocês, e à medida que vocês forem se desenvolvendo aí como profissionais e como empreendedores, que vocês já são, né, vocês vão ter que buscar essa melhoria, potencializar essas características empreendedoras todas que vocês têm e colocá-las em prática. A profissão de vocês vai depender disso, o futuro negócio de vocês vai depender disso, a qualidade de vida da família de vocês vai depender disso. Né? Por isso a importância dessa disciplina. Né? Ela não traz nada de novo, né? E é quase uma disciplina de autoajuda. Né? Mas é uma autoajuda que a gente destaca a importância de você praticar. Empreendedor todos nós somos. Né? A questão é praticar o empreendedorismo. Não só, né, na sua empresa, na empresa que você tem a oportunidade de trabalhar, como na sua vida pessoal, né, como na sua vida familiar, né, como na universidade, o tempo todo, né, colocando em prática isso, porque é isso que nos diferencia dos outros animais. E isso que vai fazer o mundo ser melhor. A gente já falou aí da relação direta que existe entre empreendedorismo e desenvolvimento humano no país. E se o Brasil tem problemas sérios, né, de ter um ranking vergonhoso de IDH, né, é uma vergonha a posição do Brasil em IDH, 78º, alguma coisa do gênero, com todo o potencial, né, de recursos naturais,
e, por que não dizer, um potencial de recurso humano, né? Nós não temos aqui grandes conflitos raciais, né? Claro que racismo existe, né? Se discute muito isso, mas a gente não tem no Brasil coisas que tem em outros países, né? Que as pessoas se matam, as pessoas têm preconceito. Temos preconceito aqui também, mas, né, nós temos um povo que já foi muito mais, infelizmente, com essa violência que a gente está vendo, principalmente por causa do tráfico de droga, né, a gente está perdendo muito das características que eu lembro que nós tínhamos há 20, 30, 40 anos, na minha infância. Né? Não lembro na minha infância da gente ter medo de sair na rua, da gente ter tantas grades nos protegendo. Né? Então, a gente vive, na minha visão, principalmente por causa do tráfico de drogas, que o Brasil é rota, né? Isso fez com que a violência no Brasil realmente atingisse níveis vergonhosos e prejudicando muito o nosso IDH também, tá? Em função aí né, da, 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 da falta de prática do empreendedorismo. Eu tenho certeza absoluta disso. Né? Já discutimos isso no curso também. Bom, falamos aqui das empresas que eram, né, líderes em 90 e 2013, né? 3 dessas empresas continuam líderes, é essa reflexão também que eu peço para você fazer lá no trabalho. Né? Observe que as empresas que eu cito aqui, GE, IBM, tá? E GE, IBM e a Exxon, né? A Exxon é uma empresa de petróleo, então naturalmente estaria, né, difícil uma empresa de petróleo, principalmente americana, né, que tem, né, muito carro, muita locomoção com combustível fóssil ainda, não fosse uma das líderes. Se você pegar a IBM e a General Electric, que são empresas da área de engenharia elétrica, que esse curso aqui, né, faz parte, né, o choque de inovação que elas tiveram nos últimos um quarto de século foi tremendo. A IBM, né, há um quarto de século atrás, fabricava computadores, era uma empresa de hardware, né? Ela percebeu que a China ia fazer hardware muito mais barato e migrou para ser uma empresa de soluções. Hoje a IBM é reconhecida pelas suas soluções de servidores, soluções de internet das coisas, né? Solução de cloud, né? Que é a computação em nuvem, né? Cidades inteligentes, soluções para cidades, infraestrutura, né? De software, principalmente, para proporcionar as revoluções que estão vindo aí, principalmente a internet das coisas e inteligência artificial. Né? E por isso que o 5G é tão importante, porque o 5G faz parte da infraestrutura dessas novas tecnologias, que a IBM é uma das percursoras. E a GE, né, que fabricava eletrodoméstico em lâmpada há um quarto de século atrás, e hoje fabrica equipamentos médicos, os equipamentos mais modernos, né, na área médica, né? Então, todos esses equipamentos de tomografia, de ressonância magnética, a GE é uma das líderes de mercado, turbina de avião. Né? Então, ela deixou de ser uma empresa de commodity tecnológica, como lâmpada, como eletrodoméstico, para ser uma empresa, né, de tecnologia de ponta. Né? Ela é tão inovadora que ela foi uma das precursoras, né, do desenvolvimento da universidade corporativa. Ela precisava de tanta inovação, né, que ela resolveu criar uma escola dentro da GE. Então, o funcionário da GE, né, além de ter a sua formação acadêmica típica, quando ele entra como trainee, ele começa, né, ele vai ter aulas nessa universidade corporativa para que a cultura de inovação e a cultura da GE seja já impregnada nos funcionários. Não deixe de ver a biografia do Jack Welch. Jack Welch. Jack. Acho que é assim que escreve. Deixa eu pegar aqui essa biografia para vocês. Jack Welch já faleceu recentemente. Vou pegar o livro dele aqui. Vou compartilhar aqui com vocês, que é bem interessante isso também. Estão vendo aí, né? Deixa eu pegar aqui, ó, esse
né? Deixa eu ver se ela surge rápido aqui. Que é o livro aqui na estande virtual, que é livro sebo usado, né? Esse livro aqui, ó, né? Mostra aí toda essa história, não só a biografia do Jack Welch, como principalmente mostra esse grande empreendedor corporativo que foi ele, né? Mudando a história da GE, fazendo com que a GE, que sempre foi uma empresa inovadora, continuasse a inovar, né? A ponto que um quarto de século depois, de 1990, ela continua aí como sendo uma das maiores empresas de tecnologia no mundo, né? Então, isso é bem interessante. Vamos lá, voltando aqui aos nossos slides, para a gente caminhar aqui, né? Temos 20 minutos de aula. Bom, isso a gente viu a aula passada, né? Empresas centenárias, coloca o Mackenzie aqui também como empresa centenária, algumas frases aqui, né? Destaco, relembro sempre a frase do Charles Darwin, né? Quem sobrevive não são os mais fortes, não são os mais inteligentes, mas são os que mais se adaptam, né? São aqueles que se adaptam. Um bom exemplo disso é quando, há 150 milhões de anos atrás, a gente teve um cataclisma, né, no nosso planeta, né, um choque de um meteorito violento ali no Golfo do México, que dizimou a maior parte dos seres vivos da Terra. Quem sobreviveu? Quem se adaptou àquela situação? E nós somos descendentes disso. Tanto que os dinossauros que dominavam a Terra naquela época foram dizimados, né, por causa disso, né? Os descendentes dos dinossauros hoje são as aves, né? São as aves, né? Então, eles eram grandes animais e tudo mais, e nós, mamíferos, que eram pequenos animais, tivemos a oportunidade de se desenvolver, né? Se não fosse esse meteorito aí há 150 milhões de anos atrás, a gente não estava aqui conversando, né? Então, o Charles Darwin explica bastante isso daí, né? Essa questão da inovação, né? A relação aí entre prosperidade, empreendedorismo, inovação, né? Então, alguns exemplos de inovação que a gente já deu na aula passada. As dificuldades de inovação, que é aquele livro do Bernard Bresson, né? Ele destaca bastante, principalmente das empresas. Não é fácil você inovar dentro de uma empresa. Você imagina sendo uma empresa líder, né? Imagina aí sendo uma GE, uma IBM, né? Uma Philips, aqui no Brasil, né? Você pega aí uma JBS, né? A UOL, sei lá, né? A Globo, né? Que até há pouco tempo atrás era um grande, ainda continua sendo um grande conglomerado com um grande conjunto de comunicação, né? Uma empresa de comunicação, né? Até hoje acho que é líder de audiência, né? Como que a Globo, por exemplo, se sobreviveu aí, ela começou em 1966, 67, mas a partir de 1970, né, ela praticamente dominou, né, a TV aberta no Brasil, né, e hoje em dia, com as novas tecnologias de TV a cabo, né, com as outras mídias, principalmente com o celular, com a internet, né, está sendo pulverizado. Tanto que a própria Globo está investindo nesse tipo de coisa, né? Você tem aí a Globo Globoplay, né? Que é uma forma dele entrar no streaming, né? Que ela está se adaptando aí. Mas a Globo, ela só sobreviveu 50 anos como líder de mercado, né? De uma certa forma ela continua ainda sendo líder, não da forma que era, mas continua sendo, inovando o tempo todo, procurando fazer formatos de transmissão esportiva diferente, com câmeras, com qualidade, um padrão de qualidade, né? O tempo todo procurando inovar no entretenimento, né? A parte de novela, né? O pessoal que gosta de novela aí, né? Observe como ela experimenta, fazendo novelas diferentes, fazendo formas diferentes de contar história, né? A parte do entretenimento, a parte de esporte, né? Se ela não tivesse inovando e a cada ano não procurasse mudar, tanto que ela inova tanto que os outros acabam seguindo, né? Ou seguiam ela, né? Porque agora ela já está pulverizou tanto, né? Que a história está sendo diferente, apesar que eu acredito que o canal aberto, né? O broadcast ainda vai continuar existindo muito tempo. É só observar. Desculpa.
só observar nos Estados Unidos, como as 3 grandes TVs abertas continuam lá, né? ABC, NBC, CBS, né? Continuam firmes e fortes lá, com streaming e tudo mais. Não tem mais antigamente dava 90%, 95% de audiência, e hoje essa audiência é pulverizada em várias plataformas. Né? Mas continua muito forte, né? O pessoal que gosta de esporte americano pode observar como, né, junto com a ESPN, você tem aí as 3, né, grandes redes. Tem as grandes redes, a Fox também. A Fox é bastante forte hoje em dia nos Estados Unidos, né, como canal aberto. Né? Então, não é fácil você fazer isso. Então, as dificuldades é principalmente você manter uma cultura, né, empreendedora e, obviamente, com o risco da inovação. Porque quando você faz uma coisa diferente, você não sabe se vai dar certo. Né? Você nunca, às vezes é tão diferente, né, que você não conhece os efeitos colaterais daquilo. Então, o controle, né, da inovação, que o Bressan fala muito naquele livro, é fundamental. Ou seja, uma empresa inovadora é uma empresa que proporciona, primeiro, um ambiente, tá, onde as ideias sempre podem ser discutidas. Isso é uma reflexão importante. Né? Muitos de vocês já trabalham. Né? No ambiente de trabalho de vocês, né, existe uma possibilidade de você, se você tiver uma boa ideia, se você tiver uma sugestão, de você colocar isso e essa sugestão ser ouvida. As empresas mais inovadoras têm sempre esse canal aberto. E se vocês trabalham numa empresa que vocês não têm oportunidade de se manifestar, né, na primeira oportunidade tem que ir para uma empresa onde você tem essa possibilidade, para você poder praticar, né, essa questão de geração de ideias e de desenvolvimento de ideias. Tanto que as empresas mais inovadoras no Brasil, cito, por exemplo, a Porto Seguro. Né? Porto Seguro, ela é uma empresa de seguro, né? Ela tem tanta inovação que ela reserva sempre um espaço, um período de tempo para o funcionário, para o colaborador, para ele poder desenvolver as suas ideias. E se você tiver um projeto, se você tiver uma ideia, você pode, dentro da Porto Seguro, desenvolver essa ideia. Tanto que a Porto Seguro tem uma incubadora. Se não me engano, ela chama-se, não sei se é a Cubo, essa Cuba dela ou do Itaú. Né? Então, o Bradesco tem a sua incubadora. Né? Ou seja, essas empresas muito inovadoras, elas permitem, elas criam ambientes onde o funcionário possa, né, desenvolver as suas próprias ideias, até porque essas empresas sabem que os melhores funcionários, os funcionários mais empreendedores, vão inovar de qualquer forma. Se não inovar dentro da empresa, vão inovar fora, ou vão inovar no concorrente. Então, essas empresas elas incentivam os melhores funcionários mais empreendedores a inovar, tá? Para que aquela ideia, né, possa ser aproveitada, inclusive, pela empresa-mãe. Essa é a lógica do Itaú, é a lógica do Bradesco, a lógica do Porto Seguro. Sul América também tem uma incubadora, né, para você poder desenvolver essas grandes corporações. No Brasil, o mercado bancário, o mercado de seguro é um mercado muito grande. Né? Então, né, essas pessoas vão ter aqui uma cultura ambiente adequada e inovação. Semana passada a gente falou lá do filme né, Estagiários do Google. Né? O legal daquele filme é você perceber um ambiente ali do Google, um ambiente de inovação do Google. Ok? Então, a dificuldade também é não visualizar, né, ameaças à tecnologia. É muito comum isso. Né? A tecnologia, ela, na parte de estratégia, né, a gente vai estudar isso em projetos empreendedores, na parte de estratégia de um projeto, uma das análises mais importantes são ameaças que vêm de fora. E uma das maiores ameaças é a própria tecnologia. A própria tecnologia ela pode acabar com um determinado negócio. Imagina, por exemplo, o Uber. O impacto do Uber, né, com os taxistas, com as empresas que eram grandes cooperativas de táxi. Tanto que o Uber sofreu rejeição em todos os lugares que ele começou, todos. Em alguns países, inclusive, continua proibido até hoje. Na Noruega, em Oslo, por exemplo, é proibido. Né? O Uber, estamos falando de Noruega, não estamos falando de país de terceiro mundo, não, né? Ditadura.
as cooperativas lá de táxi, essas coisas. Isso aconteceu também em Nova York. Em Nova York, as cooperativas lá do Yellow Cab, né, forçaram, né, eles tinham muita influência política, né, o prefeito na época, não sei se era o Rodolfo Giuliani ou o antecessor dele, proibiu o Uber. Né? Só que, né, o americano, né, o nova-iorquino chegou lá, peraí, por que vai proibir? Eu fui lá em Los Angeles, eu fui em São Francisco, eu fui em Seattle, né, eu fui em Dallas, né, tinha esse serviço maravilhoso, por que eu não posso ter aqui? E ele teve que voltar atrás. Porque hoje o Uber convive lá com os táxis amarelos, né? Alguns daqueles táxis são Uber, né? E as coisas vão indo. Né? Então, essas são as dificuldades que, principalmente naquele livro que eu recomendei, fala bastante disso. Né? Lembrar que inovação não é só ter inovação radical, você pode ter inovação incremental, que é aquela pequena inovação que tem que acontecer todos os anos, tem que acontecer sempre. Você não precisa de toda vez ficar mudando o seu negócio, o seu produto, mas ele sempre tem que melhorar um pouquinho. Né? Pode ver que de ano para ano eles lançam um carro novo, eles lançam um modelo de carro. Sempre vai ter uma coisinha diferente para motivar ali a ver a troca do carro, né, para você ter, né, a motivação de investir num carro novo. Né, os celulares, né, agora, acabou de ser lançado o iPhone 12. Né, ele é sempre lançado um mês, 2 meses antes do Natal. Né? Por que eles são lançados? Por causa da época de Natal, que é uma época que você, né, vai ficar motivado a lá trocar o seu aparelho. Então, sempre tem alguma coisa diferente. Sempre alguma coisa diferente. Né? O iPhone 12 tem o 5G, tem uma câmera de alta precisão, tem um iOS fantástico, tem muita mais memória. Né? São inovações incrementais, são pequenas inovações que acontecem, não grandes. O celular, se você pegar a diferença, no meu iPhone aqui, deve ser, sei lá, sou meio pão duro, deve ser o iPhone 7. Né? Você pegar esse iPhone 7, iPhone 8, e comparar com o iPhone 12, ele não mudou tanto, ele melhorou. Ficou com a câmera melhor, né? Ficou com mais memória, não ficou mais barato, né? Mas possivelmente eles reduziram o custo da matéria-prima para aumentar o lucro. Né? Então, tudo isso melhoraram o software, puseram 5G, que é importante agora, porque o 5G já está chegando aí nos países mais adiantados, e daqui a pouco vai estar entre nós também. Né? Estão vendo essa discussão aí do 5G aí, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Ok. Então, você tem essa questão aí da inovação, né? Então, a inovação não implica necessariamente a comercialização apenas de grandes avanços tecnológicos, inovação radical, mas também inclui utilização de mudanças em pequena escala no saber tecnológico, uma melhoria, uma inovação incremental, né? O Roy Hotwell, né? O Paul Gardner, né? No livro deles de inovação, em 1985, hein? 85. Inovação está presente aqui, ó, no nosso amigo aqui, Harari. Basicamente, o que ele fala desse livro é de inovação. Né? Inovação é que o homem sapiens, através da sua capacidade cognitiva, o tempo todo está fazendo. Porque o tempo todo ele está analisando o ambiente e vendo melhorias, vendo soluções. Às vezes, essa melhoria significa até uma coisa pior, né? Principalmente por causa do meio ambiente. Então, é bem legal essa análise. Os 4 P's da inovação, né? Então, bem importante também, a inovação de produto, que é a mais óbvia, né? Você muda o produto, muda o serviço. A inovação de processo, que você melhora o produto, melhora o serviço através do processo produtivo, através do processo de qualidade, através de uma melhoria de uma diminuição de custos, tudo isso você tem inovação de processo. Posicionamento, você pode inovar indo para um local novo, geograficamente em posição novo. Isso acontece muito com as franquias. Né? Chega uma franquia já existente, com produto conhecido, numa cidade que não tem esse serviço. Então, naquela posição, aquele serviço é inovador, apesar de em uma outra cidade, em um outro país, aquilo ali já é bem conhecido e bem... Né? Então, isso também é inovação. E a inovação mais forte que tem é de paradigma. A inovação que você fazia de uma forma e passou a fazer de outra. Né? É o caso típico aqui. Né?
loja de departamento vendendo um produto pela internet. Né? Eu estava vendo aí a palestra da Luísa Trajano, né? Do Magazine Luiza, que hoje é o Magalu aí, né? Que também inovou de novo. Né? Ela tinha mais loja física, continua tendo as lojas físicas, e ela estava falando, né, que a Magazine Luiza foi uma das primeiras principalmente onde eles não tinham espaço para ter uma loja física, um espaço no shopping, eles desenvolveram quiosques, né, com uma pequena linha de produtos estratégicos, isso no começo do século, aí agora, né, 2000, 2001, quando a internet ainda estava começando, e colocava ali um totem, né, com um computador, onde você podia fazer o pedido, né, e ela garantia que 2, 3 dias depois estaria na sua casa. Né? É uma coisa normal hoje, né? Hoje é uma coisa que você faz no celular. Né? Antigamente não existia celular do jeito que a gente conhece, assim, é de 10 anos, né, um smartphone. Né? Uma coisa que veio aí em 2008, 2007. Né? Antes disso era o Motorola, né? Raspberry, BlackBerry, né? Alguém deve talvez ter um BlackBerry ainda em casa, com aqueles tecladinhos e não sei o que. Até hoje existe. Os saudosistas ainda gostam de trabalhar com isso. Quando você tem várias dessas inovações no seu negócio, aí você tem um negócio, né, com potencial muito grande de dar certo. Muito grande. Todas as grandes empresas começaram com inovações disruptivas. Todas elas. Né? Um exemplo fantástico aí hoje é a Amazon. Né? A Amazon teve uma ideia disruptiva, né? Deixando de vender livro numa livraria e entregando esse livro pelo correio através de um catálogo da internet, uma coisa hoje extremamente comum, mas antigamente não era. No catálogo, no site. Quando ela começou, a internet também estava engatinhando. Né? Depois ela melhorou, né? Criou sites, né? Criou o ambiente, né? Os provedores. Então, hoje ela tem, né, não só o negócio de vender coisas, né, como também tem um ambiente, né, para você armazenar dados. Então, hoje você tem a nuvem da Amazon, que é uma das nuvens aí mais utilizadas no mundo. Né? Depois ela desenvolveu o livro eletrônico. Então, ao invés de você comprar um livro físico, livro de papel, né, ao invés de ter o livro de papel, né, que muita gente ainda gosta mesmo, da geração de vocês, a gente gosta de sentir o papel, o cheiro, rabiscar, né? Nós ainda utilizamos muitas mãos, né? Eu que não sou da geração de vocês, que é uma geração da internet, né, gosto muito de fazer observações, etc. Né? Então a gente tem tudo isso daí, muito, muito enraizado. Ela desenvolveu o livro eletrônico, desenvolveu a forma, né, de você entregar esse livro. Tudo isso foram inovações. Né? Então, quando você tem, né, a Amazon é um tipo de exemplo, né? A Tesla, né, outra empresa extremamente inovadora, né, agora desenvolvendo carro elétrico, né, quebrando paradigmas, né, que o carro elétrico não ia dar certo, tudo mais. Ainda tem muita coisa para andar aí, né? Já desenvolve o drone, quer ter inovação de mandar as pessoas para o espaço, né, para a estação espacial, quer ter uma base lunar, né, o nosso amigo lá da Tesla quer ter uma base em Marte, né, então, né, ele vai inovando, né, vai trabalhando com esses elementos aí. Né. Todo mundo que tem, né, todos vocês que conhecem pessoas que têm empresas, analisem, né, qual foi a grande inovação que aquela empresa teve para ela ter sucesso. Isso eu faço muito na minha empresa. A empresa começou 30 anos atrás, né, e está aí até hoje. Ela não está até hoje porque, né, não inovou no início, que foi uma inovação. Tinham todos esses elementos aqui. Se pegarem os produtos da minha empresa, vocês vão notar todos os elementos. Mas, acima de tudo, que a cada ano continua mudando, continua inovando, seja em processo, seja em produto, seja em posicionamento, ou mesmo, né, fazendo as coisas de uma forma diferente. Bom, aqui a gente já viu, né, na semana passada. Esse estudo de caso é bem interessante aqui, ó. Se vocês puderem, eu tenho eu vou deixar no Moodle, tá? Esse artigo escaneado aqui, ó. Tá? Inovação em ação, a natureza mutante na indústria fonográfica. Isso é um dos maiores exemplos de inovação que nós tivemos
no último meio século, né? E é só vocês pegarem aí, vocês viveram parte dessa revolução, se pegarem a música na década de 80, final da década de 70, né, até a década de 70, pegue a década de 70 até o ano que a gente está, 50 anos. Como que era a música na década de 70? Como que a música se transformou na década de 80, na década de 90 e agora nos últimos 20 anos? Disco de vinil, CD, com a computação, né, o arquivo do CD foi para a internet, compartilhamento de música e hoje o Spotify. Então, veja como a indústria fonográfica teve que se reinventar o tempo todo por causa da tecnologia. E não teve jeito de... Né, ninguém para a tecnologia. Tanto que a gente teve o caso do Napster, né, isso é bem estudado aqui nesse artigo que eu vou deixar no Moodle para vocês, né, vocês estão sem acesso ao livro, porque o que eu recomendo mesmo é vocês comprarem o livro. Tá? Mas né, aqui estuda o caso do Napster. Né? O Napster era um software de compartilhamento de música, né, que ele foi processado e teve que fechar. Né? O que o Napster fazia? Né? Alguns de vocês devem conhecer isso. O Napster era um robozinho, né, de software, né, que pegava as músicas do seu computador, quando você instalava ele no computador, né, ele pedia permissão para você ter acesso aos arquivos de música. E pedia permissão de compartilhar aquelas músicas em outros computadores. Todo mundo que tinha um Napster instalado tinha, na verdade, a música de todo mundo. Você podia escolher qualquer música, né, porque tinha milhares de computadores ligados em rede, né, compartilhando as músicas. Claro que a indústria fonográfica de direitos autorais não gostou, processou, existiam leis, eles fecharam, não adiantou nada fechar. Né? E aí alguns espertos, como a Apple, por exemplo, aproveitou e criou, né, criou um site de compartilhamento de música, né, que não compartilhava a música de graça, mas cobrava muito barato pela música. Né? Então a Apple ela tem, né, essa solução. Né? Tem essa solução. Então, é uma forma de você inovar e ver, né, como alguns que olham um problema, né, alguns vão lá e acham uma solução, né, para esse problema, como foi o caso da Apple, né, no compartilhamento de música que eles fizeram, mas é um compartilhamento que os direitos autorais eram pagos, né, então ela resolveu esse problema na questão dos direitos autorais para que haja uma remuneração do artista. Né? Apesar que o artista percebeu que não ganha dinheiro vendendo CD, antigamente, ou hoje compartilhando música. Ele ganha dinheiro com os shows, ele ganha dinheiro com as turnês. Ele quer que a música dele seja compartilhada, para que quando houver as turnês, aí sim ele ganhe milhões. Veja essas grandes bandas aí, né, como elas trabalham. Aqui no Brasil a gente tem essas bandas populares, né, que lá na entrada do show, muitas delas dão um CD, grava lá o CD de qualquer jeito lá e dá o CD para as pessoas. O problema não é esse. Né? Hoje nem existe mais CD, né? Hoje é tudo no Spotify, ou é tudo música compartilhada, né? Você não tem essa necessidade. O Spotify você paga, né? Você paga. Paga pouquinho, mas acaba pagando para você ter acesso a milhões de músicas aí em torno do mundo. Muito bom, vamos caminhando aqui para finalizar. Tá? Eu vou fazer a introdução só e a gente, na aula que vem, finaliza esse assunto, que é, né, estudar o que é um plano de negócio. Né? Um planejamento de negócio para você viabilizar o mesmo. A estrutura do plano de negócio ela é clássica, né, num processo de planejamento, onde você vai fazer um sumário resumindo a inovação. Qual é o objetivo do plano de negócio? É você mostrar para o mercado que a sua empresa é viável. Não só para o mercado, para você também. Você faz um plano de negócio, né, da sua ideia, da sua empresa, para você saber se você vai continuar investindo naquilo ali. Então, por isso que projetos empreendedores essencialmente fazem um plano de negócio. Você vai fazer um sumário, aí você vai colocar os eixos básicos de qualquer negócio. Primeiro, estratégia, que é o direcionamento. Aí você vai trabalhar com duas ferramentas básicas.
5 forças de Porter, do Michael Porter, onde você vai avaliar concorrência, você vai avaliar fornecedores, você vai avaliar clientes, você vai avaliar tecnologias. Tá? A análise SWOT, isso a gente já viu, né? Eu já expliquei a análise SWOT para vocês, pontos fracos e fortes, oportunidades e ameaças. Né? O plano de marketing, que são os 4 P's do marketing, que é a essência de qualquer negócio. Né? Você vai avaliar produto, vai avaliar precificação, vai avaliar promoção e vai avaliar posicionamento. E, obviamente, o plano financeiro, para saber se o negócio é rentável ou não. Né? Você vai estimar vendas, vai verificar os custos. Né? Então, tudo isso, daqui até o final de projetos empreendedores, a gente vai continuar trabalhando. O próximo, né, na aula que vem, eu vou detalhar um pouquinho mais cada um desses pontos aqui, ó, né? E aí começar a ver 2 ferramentas que aqui no plano de negócio a gente vê, né, que é o Canvas, tá? E o de Canvas a gente vai ver, começar a ver a aula que vem, mas vamos finalizar na outra. E, né, um modelo de negócio, um design thinking, que é um mapa de empatia. Né? E aí a gente encerra o nosso curso estudando aqui, né, essa metodologia é muito importante. Né? Esse livro aqui é de graça, né? Depois vocês dêem uma olhada aí, puderem baixar já no computador de vocês. Né? Vou compartilhar no Moodle agora, acabando a aula, aquele artigo fonográfico, e seria muito legal vocês darem uma lida nele lá e entender, né, como uma indústria em 50 anos mudou tanto a partir de inovação. Vamos lá, então. Fazer uma última chamada aqui. Primeiro vou interromper a aula. Pode estar interrompendo a gravação aqui da aula nesse momento.